A necessidade gostosa de ser escolhida por alguém. Quem nunca? Desde a época da escola. Desde a época da escola, quando se formavam os grupos, alguém era o líder, né, para poder fazer a formação desses grupinhos. Quem não ficava triste quando era o último a ser escolhido? Então, isso, ó, vem lá da época de infância, né? Desde criança, a gente, até mesmo na nossa relação com os nossos pais, com os nossos familiares, com os nossos cuidadores, essa vontade, essa necessidade de pertencer, de ser escolhida, ela já vem, ó, acho que desde os nossos antepassados. Por quê? Porque pertencer é sinônimo de proteção, é sinônimo de vida longa, né? Se a gente for parar para pensar na época das cavernas, né? Se uma pessoa ela era excluída do grupo, ela corria risco de vida, né? Então, essa necessidade de ser escolhida, ela é algo muito natural. Só que se a gente não analisar da forma correta e se a gente deixar ser alimentada, ser consumida por essa necessidade, se essa necessidade for a bússola da tua vida, vai ir em direção ao sofrimento emocional, ao sofrimento psicológico principalmente. Então, tudo aquilo que está fora da gente, sejam pessoas, sejam coisas, sejam oportunidades de emprego, que medem o nosso valor, que medem o nosso pertencimento, a nossa permissão para existir, tudo isso nos leva a sofrer. Por quê? Tudo que está fora de nós não está no nosso controle. A gente até tenta, né, organizar, prever, faz parte, né, da nossa vida, né, planeta Terra é isso, a dinâmica da Terra é isso, né, a gente tenta organizar o máximo possível para a gente não ter alterações na nossa vida, justamente por quê? Porque a gente está se protegendo do quê? Porque a gente está se protegendo do sofrimento. A gente não quer sofrer. Então, por a gente não querer sofrer, a gente cria, né, todas as possibilidades, tudo como deve ser. E se algo foge do nosso script mental, a gente começa a sofrer. Então, é importante a gente refletir que nem sempre a gente vai ser escolhido. E principalmente esse ato de não ser escolhido tem muito mais a ver com o interior do outro do que com o nosso. Tem muitas pessoas, né, que a gente se relaciona, vamos colocar aí de exemplo relacionamento amoroso, relacionamentos com pai e mãe, que eu acho que são os relacionamentos mais conflitantes que nós temos por aí. Então, quando a gente se sente não escolhida por alguém, não tem a ver contigo, tem a ver com o interno dessa pessoa. Essa pessoa, ela também, de repente, ela não desenvolveu as capacidades internas, as ferramentas internas para poder lidar de forma correta, de uma forma saudável. Não só com você, mas com ela mesmo. De repente, ela não consegue lidar com com as suas próprias emoções. Ela não lida com as emoções dela. Ela é as emoções dela. Ela se faz a imersão. Ela se funde com as emoções e com os pensamentos dela. E que na maioria das vezes são negativos ou disfuncionais. Então, parando desse ponto, como que a gente quer ser escolhida por essa pessoa? Como que a gente quer pertencer por essa pessoa? Entenda, eu sei, eu reconheço que a grande maioria das pessoas, em níveis diferentes, elas são disfuncionais. Verdade seja dita, gente, a gente é muito disfuncional. Cada um
Uns menos, outros mais, cada um com o seu jeitinho, mas somos disfuncionais. Então, como que a gente quer se sentir pertencente por pessoas que ainda não sabem lidar consigo mesma? Entende? Então, onde que a gente tem que fazer o ajuste? Esse ajuste tem que vir aqui, ó, aqui de dentro. Porque quando você entende que ninguém pode dar para você aquilo que só você pode dar, ou aquilo que a fonte da vida, que Deus, que o eu superior, o eu maior, não estou utilizando, apesar de termos parecido com religião, não estou falando de religião aqui. Eu estou falando dessa estrutura de realidade, dessa vida que emerge através desse corpo, através do teu corpo. Eu estou falando disso. Então, quando a gente se sente pertencente a nós, nos amamos, não essa personalidade, ai, eu amo, ai, eu me amo, eu amo meu cabelo, amo minha sobrancelha, amo meu brinco. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando, ó, falando do brinco, ó. Eu tô falando do amor pela nossa existência, pela nossa vida, o nosso carinho no nosso no dia a dia, na nossa rotina, no ordinário, no fazer o café, no arrumar a cama, no limpar o teu lar, que é o teu templo, de certa forma. Então, quando você se percebe que você não é isso, não se é isso, mas não se resume a essa carcaça aqui, e o teu valor, a tua vida, o que você é, não precisa pedir licença para existir, não precisa pedir licença para nenhuma pessoa. E quando você se conecta com aquilo que eu falei que é algo maior, você se sente totalmente completo, você se sente totalmente em plenitude. E essa plenitude, ela transborda. E quando ela transborda, aí sim podem aparecer pessoas completas que só vão agregar na sua vida. Quando você se respeita, quando você sabe os teus limites, não é o outro que vai apontar para você e vai falar: ah, não concordo com esse limite, não concordo com essa atitude. Vai somente se você não conseguir sustentar. Mas se você sustenta, se você está fiel naquilo que você acredita, um exemplo bobo, mas é bom. Meu nome é Luciana. Se alguém chegar para mim e falar assim: ah, seu nome é Júlia, eu vou debater? Eu vou ficar desnorteada, agressiva, porque aquela pessoa falou que meu nome é Júlia? Eu tenho plena consciência que meu nome é Luciana. Há 32 anos o meu nome é Luciana, tenho certeza. Tá na minha certidão de nascimento, na minha carteira de identidade. Percebe como esse exemplo é bobo, mas dá pra gente jogar pra nossa vida? Quando a gente tá certo do que a gente é, não há ninguém que vai dizer o contrário. E quando você sente que você é mais do que isso, mais do que essa parte material, você se sente como um ramo da videira, um ramo completo da videira. Porque quando nós vivemos assim, dessa forma disfuncional, necessitando da validação externa, necessitando que alguém permita que a gente exista, quando a gente está em sofrimento e a gente quer que aquela pessoa valide o que você está sentindo, a gente quer que a pessoa concorde com o que a gente está falando, isso é desconexão da videira. Você se sente como um ramo cortado da videira, aquela seiva que passa pelos galhos, que passa pelas ramificações, que nutre. É isso que a gente é isso que a gente quer. Entende? Então,
essa reflexão é justamente para você refletir comigo. Será que a gente não está vivendo de uma forma que a gente também tem contribuição nessa suposta infelicidade? Que o nosso respeito, o nosso valor, ele nunca vai vir do externo. Ele sempre vai vir de nós, da forma como nós lidamos com os nossos sentimentos e com as nossas ferramentas internas. O outro sempre vai ser o outro. O que ele está fazendo da vida dele, cabe a nós depositar nele ou na gente o nosso valor.